saia do carro. Pai, você não pode me deixar aqui. Está congelando. Você vai voltar para casa a pé. Para ver se deixa de ser respondão. Ai, que drama. Anda logo. E nem pense em tocar naquela porta hoje. Aos 16 anos, meu pai me deixou abandonado a quilômetros de casa e me obrigou a caminhar na escuridão, no frio do inverno, por ter respondido. Meu avô Patrick me encontrou e me levou para a emergência. O CPS se envolveu, a polícia prendeu meu pai e a família perfeita que fingiam ser finalmente desmoronou. Eu tentei seguir com a minha vida, mas não terminou aí. E antes de contar o que fizeram depois, precisa explicar onde tudo começou. Você sempre tem que transformar tudo em espetáculo, Mateu. Meu nome é Matel. Hoje tenho 23 anos, mas isso aconteceu quando eu tinha 16. Naquela época, eu não tinha carro, nem trabalho, nem nenhuma forma real de me proteger, e vivia em uma casa onde meu pai, Timothy, controlava a narrativa. Minha mãe, Abigail, o apoiava acontecesse o que acontecesse, e minha irmã mais nova, Anya, aprendeu cedo que, se juntasse a eles, nunca seria o alvo. Você sempre foi o problema. Minha família me tratava como bode expiatório incluído, enquanto minha irmã era coroada como realeza. E o pior é que eu não era o tipo de garoto selvagem que as pessoas imaginam quando ouvem problemático. Eu não faltava à escola, não fugia de casa, não brigava, mas fazia perguntas, percebia as coisas e não aceitava que inventassem mentiras sobre mim, e isso bastava para que me marcassem. Você sabe como seu pai fica, Mateu. Timothy colocou em mim o rótulo de difícil antes mesmo de eu entrar no ensino médio, e uma vez que decidiu isso, nada apagava. Se eu falava, era discutir. Se eu ficava calado, era fazer birra. Se eu discordava, era falta de respeito. Era um papel que ele precisava que eu desempenhasse. Se você abre a boca, está discutindo. Se fica calado, está me castigando com sua atitude. Abigail se encarregava de deixar a história perfeita. Se ele gritava, ela dizia que eu sabia como ele ficava. Se ele me insultava, ela dizia que estava me tornando mais forte. Se eu me defendia, então eu era quem estava procurando drama. E Anya assistia tudo isso e se adaptava. Eu não entro na mira. Você entra. Anya entendeu rápido que na minha casa havia dois tipos de pessoas, as que Timothy aprovava e as que ele esmagava. E ela sabia de que lado queria estar. Um sorrisinho, um revirar de olhos, um comentário venenoso aqui e ali. Essa era a contribuição dela. É simples, Mateu. Fica quieto e pronto. O único lugar que parecia minimamente neutro era a casa do meu avô Patrick, o pai da minha mãe. Ele não era barulhento, não era dramático, apenas firme. E o resto da família quase sempre se mantinha à margem. Não se metiam para impedir nada, mas também não colocavam mais lenha na fogueira. Oi, Mateu. Entra. Senta onde quiser. Naquela noite todos estavam lá para um jantar em família. Havia mais gente do que o normal, primos de idades diferentes, e deveria ter parecido acolhedor e cheio, mas chegamos tarde, e Timothy decidiu que a culpa era minha, antes mesmo de bater na porta. Se alguém não demorasse uma eternidade para se arrumar, chegaríamos no horário. Eu estava pronto antes de todo mundo. Sim, claro, como se isso fosse verdade. Não começa. Patrick abriu, e a casa cheirava carne assada e batatas. A maioria já estava sentada ou se acomodando, e o murmúrio diminuiu um pouco quando entramos, como se as pessoas se preparassem para aguentar. Mateu, a escola está indo bem? Estaria melhor se ele realmente se esforçasse. Vi olhares se cruzarem, algumas sobrancelhas se erguerem, mas ninguém disse nada. Nos sentamos, eu mais na ponta, perto das crianças menores, Timothy e Abigail perto de Patrick, como sempre, e Anya com os mais velhos, onde podia se sentir acima de tudo. Pelo menos aqui você não vai estragar tudo, vai. Comemos em silêncio por alguns minutos, e então Timothy se ajeitou como se fosse fazer um anúncio, alto o suficiente para que metade da mesa ouvisse. Então, Matt, você ainda está tendo problemas na escola? Eu não tenho problemas. Que tipo de problemas? Você sabe, professores ligando para casa por causa da atitude dele. O de sempre. Isso não aconteceu. Mateu, não fique na defensiva. Eles realmente ligaram? Não. Lá vamos nós, outra vez. Ele sempre nega tudo. É o talento dele. Timothy continuou, inventando coisas como se estivesse lendo um dossiê, que eu era preguiçoso, que não ajudava em casa, que não tinha rumo, nem metas, nem respeito. Alguns pareciam desconfortáveis, outros olhavam para o prato, como se o resto da mesa não existisse. Você não faz nada e ainda quer vir me corrigir. Você está mentindo. Que surpresa, de novo a mesma coisa. E então ele soltou a mentira que empurrou tudo longe demais. Patrick, isso vai te fazer rir. O Mateu foi suspenso no mês passado por ser bocudo. Eu fiquei congelado. Eu nunca fui suspenso. Você não foi suspenso? Não, nem uma única vez. Você está me chamando de mentiroso na frente de todo mundo? Estou dizendo que isso não aconteceu. A conversa morreu na hora. A tensão era tão óbvia que até as crianças ficaram quietas. E alguém colocou um copo sobre a mesa com cuidado, como se o barulho pudesse piorar tudo. Mateu, você sabe o que seu pai quer dizer. Não, eu não sei do que você está falando. Você não me corrige na casa do meu sogro. Timothy, já chega. Patrick disse isso sem levantar a voz, mas Timothy já não estava ouvindo. Empurrou a cadeira para trás com força, e o impacto contra a parede fez vários se assustarem. Nós vamos embora. Vamos, agora. Bom trabalho, Matt.
de verdade. Houve sussurros, olhares, pessoas que pareciam querer dizer algo, mas ninguém se levantou para detê-la. Patrick nos olhou com uma expressão que não era surpresa, era preocupação, e aquele rosto ficou gravado em mim. Caminhamos até o carro em silêncio, e o frio bateu forte. Timothy não disse nada enquanto colocávamos os cintos, apenas ligou o carro e arrancou rápido. E eu fiquei olhando pela janela, porque já conhecia o padrão. O maxilar apertado, as mãos segurando e soltando o volante, como se estivesse se contendo para fazer algo pior do que gritar. Tim, você não pode deixar que ele fale assim com você na frente de todo mundo. Foi humilhante. Ele se acha grande. Esse é o problema. Ele sempre faz a mesma coisa. Não assume nada. Quer agir como homem? Perfeito. Já veremos. Ele precisa de um choque de realidade. Um grande. Timothy respirou fundo, aquela respiração longa que sempre vinha antes do sermão, e continuou dirigindo com aquele silêncio pesado que parece uma ameaça. Você não entende, Mateu. Respeito não é opcional. Você não me corrige na mesa do meu sogro, não na frente da família. Hoje você nos fez passar vergonha. E além disso, deixou todo mundo desconfortável. Havia crianças. Não custava nada ficar calado. Olhe para mim. Eu virei a cabeça apenas um pouco. Se eu olhasse demais, ele tomava como desafio. Tim, só nos leva pra casa. Mas algo na rota pareceu errado. Passamos a curva que levava para casa, e depois outra, e outra. Olhei o relógio do painel. Já era tarde, por volta das 10, e o céu de inverno estava negro, fechado. Olha, agora sim ele ficou com medo. Para onde estamos indo? Mateu, não começa. Ainda não vamos para casa. Você precisa aprender uma coisa primeiro. Timothy continuou até que as luzes ficaram escassas e as casas desapareceram. O familiar virou estrada vazia, sem calçadas, sem lojas, sem pessoas, apenas campos e algumas poucas árvores. E finalmente, ele encostou em um trecho estreito, onde os faróis iluminavam cascalho e grama morta. Desce. O que você disse? Ele mandou você descer. Desce. Pai, está frio. Você deveria ter pensado nisso antes de abrir a boca no jantar. Quer ser adulto? Adultos caminham. Adultos assumem responsabilidade. Ai, pronto, desce logo. Agora. Abri a porta devagar e o frio me atingiu imediatamente, mais cortante do que eu esperava. Minha respiração virou fumaça e senti que a roupa não era suficiente em segundos. Você vai caminhar até em casa. Talvez assim tenha tempo de pensar na falta de respeito de hoje. Não diga que você não mereceu. Abigail não olhou para mim, não disse chega, não disse Timothy, é demais, não disse nada. Ficou olhando para frente, como se o silêncio a deixasse limpa. E nem pense em voltar por aquela porta esta noite. Pare de se fazer de vítima. Você procurou por isso. Inacreditável. Fechei a porta sem bater, sem resistir. Timothy sustentou meu olhar por um segundo pela janela, e depois foi embora, sem hesitar, sem frear, como se eu não valesse nada. As luzes traseiras ficaram pequenas, até desaparecerem. O som do motor engoliu a noite, e o silêncio caiu de repente, me deixando sozinho na escuridão, com 16 anos, em uma estrada vazia em pleno inverno, sem casaco, sem plano, e com uma caminhada muito longa pela frente. E assim que o carro sumiu, o frio caiu sobre mim com força. Não o frio leve de caminhar até a escola, mas aquele que morde no mesmo instante. Meu moletom não servia para nada. O vento atravessava como se fosse papel, e eu fiquei um segundo olhando para a estrada vazia, tentando entender como ele realmente tinha me deixado ali, no meio do nada. Aquele trecho não era uma rota normal de volta. Timothy tinha ido por um caminho secundário que cortava entre campos e zona industrial, um lugar onde ninguém caminhava e quase ninguém passava, a não ser quem usava como atalho ou algum caminhão indo para a entrada da rodovia mais adiante. Se aparecia um veículo, era a cada 20 ou 30 minutos, e não exatamente o tipo de motorista que para por um adolescente congelando na escuridão. E a polícia não patrulhava rotas rurais, a menos que tivesse um motivo. Ficavam perto de bairros, semáforos, lugares onde as coisas acontecem. Ali fora não havia lojas, nem estacionamentos, nem comércios abertos, nada para verificar. Comecei a caminhar porque ficar parado só fazia o frio entrar mais rápido em mim. Meus sapatos batiam no cascalho com um som seco, mas o vento engolia. Enfiei as mãos nos bolsos e o tecido não guardava calor. Os dedos já estavam rígidos. Em minutos, o frio desceu o nível. As pontas dos dedos primeiro ardiam e depois apagavam. Os pés pareciam envoltos em gelo. Tentei mexer os dedos, mas nem tinha certeza se respondiam. Eu me obriguei a respirar pelo nariz, mas cada inspiração parecia uma lâmina. O ar queimava ao entrar. Tentei me concentrar no caminho para casa. Timothy não tinha dado voltas. Tinha descido para o sul e depois para o leste. E quando cheguei ao início do trecho longo, perto do parque industrial, soube que só precisava seguir em direção à cidade. A pé seria quase 1 hora, talvez mais com aquele frio. Olhei para trás várias vezes, esperando faróis, qualquer farol. Mas a estrada continuava vazia. Nem carros, nem caminhonetes, ninguém voltando tarde do trabalho. Só escuridão e vento. Tirei o telefone por reflexo. Apertei o botão e a tela não acendeu. Tentei outra vez e nada. Bateria morta. Provavelmente descarregou durante o jantar, quando eu nem
nem prestei atenção. Meu estômago afundou, sem lanterna, sem mapa, sem ligação de ajuda, e foi aí que entendi por que nunca me ocorreu ligar para a polícia, como se fosse algo óbvio. Na casa de Timothy, eu tinha crescido acreditando que ele sempre vencia quando chegava a hora de explicar. Se eu dissesse que ele me deixou em uma estrada escura, ele diria que eu fugi. Se eu dissesse que me deixaram do lado de fora, ele diria que eu era instável. Abigail concordaria com a cabeça, e Anya apoiaria qualquer versão que me fizesse parecer dramático. Mesmo com o telefone funcionando, chamar alguém de uniforme de uma estrada escura teria sido eu contra meus pais, e eu fui treinado a vida inteira para perder essa luta. Mas na emergência, com Patrick ali e enfermeiras vendo minhas mãos recuperarem a cor, deixava de ser um assunto de família. Timothy já não podia distorcer tudo, porque virava um registro. Guardei o telefone e continuei andando. A dor voltou aos dedos, como se a sensação tentasse retornar, mas não chegasse completamente. Os pés estavam piores, as pernas pesavam, a garganta ardia cada vez que eu respirava, e eu só repetia a mesma coisa para mim. Um passo, depois outro. O medo ficou baixo no estômago, não como pânico, mas como algo constante. Eu olhava para a estrada esperando um carro, pelo menos um, e não vinha nada, nem um único par de faróis. Finalmente apareceram postes de luz ao longe, pontinhos fracos que mal cortavam a escuridão. Meu bairro ainda estava longe, mas pelo menos eu tinha chegado à borda da cidade. Havia algumas casas espalhadas ali, mas todas com as luzes apagadas, sem movimento, sem carros na rua. Quando atravessei para o primeiro quarteirão residencial, o frio mudou de forma. Já não era o vento, era a roupa úmida de suor que esfriou colada à pele. Meus braços tremiam, meus dentes não paravam. Esfreguei as mãos e ainda assim não sentia bem as pontas dos dedos. Quanto mais eu me aproximava da minha rua, o medo não virava alívio, virava outra coisa, uma espécie de certeza pesada. Timothy não ia se arrepender, Abigail não ia pedir desculpas, Anya não ia fingir que se importava. Virei na minha quadra. Algumas luzes de varanda estavam acesas nas casas vizinhas, carros nas garagens, janelas escuras, tudo quieto e normal. Quando cheguei ao caminho da minha casa, o frio já tinha se instalado nos meus ossos. A primeira coisa que notei foi a luz da varanda. Estava apagada. Timothy nunca apagava quando alguém da família estava fora até tarde, nem mesmo quando estava furioso, nem mesmo quando queria provar um ponto. Vê-la escura revirou meu estômago. Subi os degraus rápido, tentando forçar minhas pernas a reagirem, e tive dificuldade para segurar a maçaneta, mas no fim consegui girá-la. Trancada. Tentei outra vez, e continuava trancada. Bati uma vez, depois mais forte, e levantei a voz da porta, mas lá dentro não se ouviu nem um passo. Bati com a lateral do punho, porque os nós dos dedos doíam demais para bater direto, e pedi que abrissem. Continuava sem resposta. Anya, abre a porta. Me afastei da porta e fui até a janela mais próxima, colando as mãos no rosto para tirar o reflexo da rua. A luz do corredor estava acesa. Só isso. Fui até a janela ao lado da sala, a que permitia ver a escada quando o corredor estava iluminado. As cortinas estavam meio abertas. Olhei a sala. Ninguém. Levantei os olhos para cima e a luz do corredor se derramava para o quarto de cima, o meu quarto. No batente da porta, sentada como se nada estivesse acontecendo, estava Anya. Fones de ouvido colocados, as pernas cruzadas, rolando a tela na minha velha laptop, como se fosse dela. Meus pôsteres tinham desaparecido, minhas prateleiras estavam vazias, e havia roupas que não eram minhas empilhadas sobre a cômoda. Minha colcha já não estava lá. Tinham trocado por uma dela. Cores brilhantes, almofadas com brilho, tudo. Aquilo me atingiu mais forte que o frio, porque isso não se faz em uma hora. Eles tinham planejado antes do jantar. Bati no vidro, ela me viu, sorriu, virou um pouco e gritou algo em direção ao corredor. Não consegui ouvir as palavras, mas o tom era puro desafio. Voltei para a porta principal e bati com mais força. Disse que estava congelando. Um momento depois, e movimento através do vidro embaçado. Abigail apareceu. Por um segundo a mão dela tocou a fechadura e eu quis acreditar que ia abrir, mas ela me olhou direto, sem surpresa, sem confusão, sem preocupação. Me olhou como se eu fosse um incômodo. Balançou a cabeça, virou-se e foi embora. Que aprenda. Mãe, por favor, eu caminhei todo o caminho. Eu estou congelando. Não houve resposta. Nem passos, nenhuma palavra. Nenhum sinal de que alguém lá dentro se importasse. Fiquei olhando para a porta, sem conseguir processar tudo completamente. Não era que não me ouviam, era que estavam me deixando do lado de fora, de propósito. E o que tinham feito com o meu quarto confirmava isso. O frio já era perigoso. Os dedos quase não se moviam. Os pés pareciam blocos dentro dos sapatos. A respiração ficou rápida e curta, e eu entendi que ficar ali era estúpido. Mesmo assim, pedi mais uma vez que abrissem pelo menos por um minuto. Nada. Me afastei devagar. Minha mente não estava rápida. Estava frio demais. Tudo ficou mecânico, como se o corpo escolhesse por mim. Se eu não entrasse em algum lugar logo, meu corpo começaria a desligar. E isso era a única coisa que eu sabia com certeza. A casa ao lado era da senhora Hawthorne, uma viúva de uns 60 e poucos anos, que assava demais e dava metade. Era a única adulta da rua que falava comigo sem aquele tom de julgamento. Eu não sabia se ela estava acordada, nem se iria abrir, mas era a minha única opção. Depois que alguém tentou a porta dos fundos dela tempos atrás, o filho insistiu em instalar uma campainha, e ela acabou gostando de poder ver quem estava do lado de fora sem abrir. E eu me obriguei a atravessar o gramado. Subi o caminho dela e levantei a mão para bater. Os dedos mal obedeciam. Precisei de 2 tentativas para fazer um toque que soasse. Bati outra vez, mais forte, e esperei tremendo. Mateu, o que você está fazendo aqui?
Entra, agora mesmo. A porta se abriu e a senhora Hawthorne estava de roupão, o cabelo preso. O rosto dela passou de confusão para preocupação em meio segundo, e os olhos foram direto para minhas mãos vermelhas e rígidas, depois para o meu rosto. Meu Deus, você está congelado. Entra, entra. Entrei e o calor me atingiu tão forte que quase fiquei tonto. Ela fechou rápido atrás de mim, me guiou até a sala e me sentou no sofá. Suas mãos estão como gelo. Ela pegou uma manta de tricô do braço da poltrona e colocou sobre mim sem pedir permissão. E logo foi até a cozinha. Voltou com uma caneca de água morna. Não quente, morna. Segura isso. Nada quente, certo? Você pode machucar a pele. Tentei envolver a caneca com os dedos, mas quase não se moviam. Ela levantou minhas mãos com cuidado e as colocou ao redor da caneca, para que o calor chegasse sem me queimar. Me diga o que aconteceu. Abri a boca e nada saiu no começo. Meu maxilar tremia demais. Ela se sentou na minha frente, inclinando-se levemente, sem me pressionar. Com calma, Mateu. Eu preciso que você me diga o que aconteceu. Meu pai me deixou abandonado. Onde? Em uma estrada, longe de casa. Por que ele faria algo assim? Porque eu respondi no jantar. Ele disse que eu o envergonhei. Ela ficou um momento me olhando, como se registrasse tudo. As mãos tremendo, a respiração irregular, a pele manchada pelo frio. E não deixaram você entrar? Fizeram como se não me ouvissem. Quem trancou a porta? Minha mãe. Ela me olhou e foi embora. A senhora Hawthorne pressionou os lábios. Não parecia surpresa, parecia zangada, mas com uma raiva silenciosa e controlada. Ela se levantou. Você vai ligar para alguém. Não para a polícia, ainda não. Para alguém que seja seguro. Eu não respondi. Ela apontou suavemente para o telefone na mesinha. Pegue. Ligue para alguém que realmente venha buscar você. Só havia uma pessoa. Minhas mãos mal respondiam, mas consegui levantar o fone e discar o número de Patrick de memória. Alô? Minha voz falhou no meio ao sair. Vovô, sou eu, Mateu. O que está acontecendo? Meu pai. Engoli em seco e forcei as palavras. Respira. Devagar. Ele me deixou longe de casa. Mandou eu caminhar. Houve uma pausa. Não de confusão, mas de cálculo. Onde você está agora? Com a vizinha. Caminhei até em casa e trancaram a porta. Não me deixaram entrar. Você está ferido? Não, mas estou com frio. Muito frio. E seus pais sabem que você está do lado de fora? Sim. Outra pausa curta e pesada. Estou indo para aí. Fique onde está. Não volte para aquela casa. Está bem. Ele não desligou imediatamente. Escute-me, Mateu. Você não fez nada de errado esta noite. Entende? Sim. Ótimo. Chego logo. Quando a ligação terminou, devolvi o telefone à senhora Hawthorne com os dedos rígidos. Ela o colocou de lado com cuidado, como se não quisesse fazer barulho. Ele vem? Sim. Ótimo. Ela se sentou na poltrona próxima, sem invadir meu espaço, apenas o suficiente para que eu não me sentisse sozinho. Não fez mais perguntas, não tentou suavizar nada, não me deu discursos, apenas ficou ali e me observava a cada poucos minutos. Um pouco depois, levantou-se, trouxe meias grossas de uma cesta e as deixou ao meu lado. Quando seus pés aquecerem um pouco, coloque-as devagar. Não se apresse. Obrigado. Meus dentes ainda batiam, mas já não com aquela violência. O calor do cômodo começava a aderir à pele, lento, como se tivesse que convencê-la a voltar. Alguns faróis cruzaram a janela da frente. A senhora Hawthorne caminhou até a porta e a abriu antes que batessem. Mateu, Patrick entrou rápido, ainda de casaco, e me examinou com os olhos como se procurasse ferimentos. o que ele fez com você? Não consegui responder. Meu corpo se inclinou para frente, não caindo, apenas soltando algo pesado que eu tinha segurado à força. Tá tudo bem. Pronto. Eu estou aqui. Vamos embora. Ele colocou uma mão firme no meu ombro e me levantou com cuidado. Obrigado por recebê-lo. Claro. Na caminhonete dele, Patrick não me pediu a história completa. Não gritou, não disse quase nada, apenas o necessário. Sinto. Os nós dos dedos dele no volante diziam tudo, brancos, tensos, como se a pele fosse rasgar. Eu esfregava as mãos porque pareciam rígidas, como borracha, e mesmo com o aquecedor no máximo, não melhorava rápido. Quanto tempo você picou do lado de fora? O suficiente. Onde ele deixou você? Naquela estrada entre os campos, a de trás. O maxilar de Patrick ficou marcado. Conversamos depois que examinarem você. Ele foi direto para a emergência. As luzes da entrada do hospital pareceram cegantes depois da estrada escura. Patrick caminhou rápido e me segurou pelo braço quando tropecei. Este garoto precisa de uma sala aquecida. Possível congelamento nos dedos das mãos e dos pés. Risco de hipotermia. Levaram-me para um quarto com cobertores térmicos e monitor. Uma enfermeira examinou minhas mãos, pressionando com cuidado. Você sente isso? Mais ou menos. Essa não é a resposta que queremos. Outra enfermeira verificou minha temperatura. Está muito baixa. Patrick ficou no canto, braços cruzados, observando tudo com uma fúria contida que eu nunca tinha visto nele. Um médico entrou, leu as anotações e me olhou. O que aconteceu? Você ficou preso na estrada? O pai dele o deixou em uma estrada fora da cidade. De propósito? Sim. O médico me olhou diretamente. Isso é verdade? Engoli em seco. Minha garganta ainda ardia. Sim, ele mandou eu descer e caminhar. Enquanto aqueciam minhas mãos gradualmente e verificavam a circulação nos pés, entrou uma mulher com crachá. Sou a assistente social da emergência. Preciso fazer algumas perguntas. Eu fico. Tudo bem. Ela se virou para mim, mantendo o tom profissional. Mateu, me conte tudo o que aconteceu esta noite.
do começo ao fim. Contei sem enfeitar. O jantar, a estrada, ele me deixando lá, a caminhada, a porta trancada, a risada, Verânia instalada no meu quarto, Abigail me olhando e indo embora, Timothy falando de dentro. Eles sabiam que você estava do lado de fora, no frio? Sim, minha mãe me viu, minha irmã me viu. E mesmo assim não deixaram você entrar? Não. Ela escreveu mais rápido. Algo na postura dela mudou, como se uma linha tivesse sido ultrapassada. Isso não é apenas negligência. Uma enfermeira voltou com um relatório. Documentação completa. Fotos e sinais vitais registrados. A circulação melhora, mas ainda é preocupante. A assistente social olhou para Patrick sem rodeios. Somos obrigados a notificar. Vamos avisar o CPS e a polícia agora mesmo. Ótimo. Senti o clique interno de que isso já não podia ser trancado dentro de casa, como se finalmente tivesse saído das mãos de Timothy. Em poucos minutos chegaram 2 policiais. Falaram primeiro com a assistente social e depois se aproximaram da minha cama. Mateu, seu avô disse que seu pai deixou você na County Road 7. Está correto? Sim, E quando você voltou, sua mãe e sua irmã deixaram você do lado de fora, com a porta trancada? sim. A assistente social entregou a documentação, fotos, notas clínicas, temperatura, a dormência e o detalhe do meu quarto alterado. O fato de terem deixado ele do lado de fora com a porta trancada sugere intencionalidade. Isso é suficiente para iniciar o processo. Vamos precisar de declarações de todos. Um dos policiais se afastou com Patrick. Vamos à casa deles esta noite. Ótimo. Que não tenham tempo de distorcer nada. Quando os policiais saíram, a assistente social ficou comigo. Mateu, com o que está documentado, você não vai voltar para eles esta noite. Vamos fazer colocação de emergência com seu avô. O CPS dará seguimento. Patrick apertou meu ombro com aquela firmeza tranquila dele. Você vem comigo. Não volta para aquela casa. Antes de sair, a assistente social acrescentou mais uma coisa. Vamos solicitar uma ordem de não contato de emergência esta noite. Uma enfermeira voltou para verificar minhas mãos. Parte da sensibilidade já começava a retornar. Quando terminaram de enfaixar meus pés, um policial voltou ao quarto. Seu pai está detido. Com o que temos até agora, ele foi preso esta noite. Sua mãe também está sendo investigada. O que ela fez ou deixou de fazer, conta. E vamos documentar a participação da sua irmã como parte do caso. O quarto ficou em silêncio, não tenso, apenas pesado. Patrick soltou um longo suspiro. Você está seguro agora. Pela primeira vez naquela noite inteira, eu acreditei nele. Timothy não voltou para casa naquela noite, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Pela primeira vez na minha vida, a história não era dele para controlar. Não podia encurralar ninguém. Não podia me silenciar com a voz dele. Não podia distorcer tudo para sair limpo. Agora, havia distintivos, relatórios, registros, fotos. E alguém mais estava escrevendo o que aconteceu. Ele passou os dias seguintes na cadeia do condado, enquanto tudo era processado. Foi fichado sob suspeita de abandono de menor e colocar um menor em perigo. Palavras que eu nunca tinha ouvido associadas a ele. Nos dias seguintes, o promotor revisou relatórios, notas da emergência, fotos e declarações. E foi aí que se tornou real no papel. Crime grave e pai na mesma frase. Na audiência, o advogado dele tentou apresentar como um mal-entendido em uma casa estressada. Mas a documentação do hospital, minha temperatura, a perda de circulação, as fotos, destruiu essa saída. Liberdade negada. Risco de dano repetido. Timothy não olhou para ninguém. Ficou olhando para frente, como se não pudesse acreditar que o sistema não se dobrasse. O trabalho dele soube rápido. Cidade pequena, notícia grande. Em poucos dias foi colocado em licença enquanto Recursos Humanos revisava, e isso bastou para que muitos deixassem de olhá-lo da mesma forma. A notícia se espalhou entre vizinhos, colegas e família estendida. A imagem que ele construiu durante anos começou a cair sem que ele pudesse sustentá-la apenas com a presença. Abigail também não saiu ilesa. O CPS abriu um caso por falha em proteger. Tinham o vídeo da campainha da senhora Halfern comigo tremendo na varanda. Tinham as notas do hospital de que ela me viu pela janela e foi embora. Tinham minha declaração e a de Patrick. Tinham tudo. Anya passou por avaliação psicológica porque participou. Documentaram a risada dela, que tomou meu quarto, que tratou a noite como entretenimento, e registraram como hostilidade aprendida reforçada pela dinâmica da casa. A família estendida se dividiu. Alguns ligaram para Patrick, horrorizados. Alguns primos me escreveram dizendo que sempre souberam que algo estava errado. Outros insistiram que Timothy jamais faria algo assim, que eu o tinha interpretado mal, ou que estava deixando os de fora punirem a família. Patrick cortou qualquer um que tentasse empurrar a culpa para mim. Uma semana depois da prisão, Abigail apareceu na casa de Patrick. Bateram a porta de forma suave, irregular, quase pedindo perdão. E Patrick parou no meio do passa, como se já soubesse quem era. Você não deveria estar aqui. Há uma ordem de não contato. Patrick abriu só um pouco. Abigail estava do lado de fora de casaco, exausta, não com cara de choro, mas de não dormir desde a prisão. Pai, por favor, preciso falar com ele. Não. Sua mãe dele tem direito. Você perdeu esse direito quando deixou meu neto no frio. Abigail encolheu, como se tivesse levado um golpe. Não foi assim. Então explique. Ele estava com raiva. Timothy exagerou, mas você sabe como ele é. As coisas escalam com ele. Você olhou para ele pela janela e foi embora. Ela ficou sem ar. Eu não sabia o quanto estava frio.
Eu dei um passo de trás de Patrick. Mateo, Ela sustentou meu olhar com os olhos úmidos. Você me viu tremendo, me ouviu bater. eu não quis machucar você. Meu peito apertou, mas minha voz saiu clara. Não se importou se machucava. Abigail negou, desesperada, como se pudesse apagar o que tinha acontecido. Isso não é justo. Ele poderia ter morrido, Abigail. Não diga isso como se eu fosse um monstro. Você agiu como um. A voz de Patrick não subiu, mas ficou gelada. Não por quem você é, mas por quem deixou que ele a transformasse. Foi aí que ela perdeu a compostura. Eu só quero minha família de volta. Você quer a ilusão de volta. Ela não existe mais. Eu não sei como consertar isso. Comece aceitando que Mateu não quebrou nada. Abigail recuou, respirando trêmula. Espero que um dia você entenda por que eu não consegui enfrentá-lo. E eu espero que um dia você entenda por que deveria ter conseguido. Ela foi embora sem dizer mais nada. A porta, ao fechar, soou suave, mas pesou como um golpe. Patrick ficou parado um segundo, respirando devagar, mais ferido do que zangado. Você está bem? Engoli em seco. O peso no peito não tinha ido embora, mas pelo menos eu já não estava sozinho com ele. Sim, Patrick não hesitou. Você não causou isso. Eles causaram. Depois, a vida ficou estranha, mas tranquila. O CPS formalizou a colocação de emergência com Patrick. Tive um quarto que permaneceu meu, uma cama, uma porta que fechava por dentro, sem gritos, sem acusações, sem esperar a próxima explosão. Timothy permaneceu detido enquanto o caso avançava. Abigail continuou sob avaliações e entrevistas supervisionadas. Anya ficou com um parente sob supervisão. A casa onde cresci não ficou menor. Ela simplesmente foi apagada em uma única noite, como se nunca tivesse sido segura. Sentado na beira da minha nova cama, entendi algo que nunca tinha me permitido pensar. Eu tinha sido o espelho que eles não queriam olhar. A noite em que finalmente enfrentei uma mentira não destruiu minha família, apenas expôs a verdade. E pela primeira vez, as consequências não caíam sobre mim.